Isabel. Oi! Tudo bom? Nós Tudo aqui para bom? mais um Simples Assim Podcast. Maravilha. Hoje somos só nós duas, não temos convidados. Vamos ter que segurar a barra sozinhas aqui nesse será programa. que dá, gente? Não sei, eu não sei qual é o assunto de hoje. Qual que é o assunto? Te dou uma chance, nós vamos falar de nós. Ah, de nós? É. Ah, que a gente tá bem bonita com essa roupa aqui da fulana, é isso? Concordo plenamente com você. Olha lá, as meninas capricharam nessa escolha de hoje, mas não é isso. Não. Outra chance. Que a gente é super gente boa. É isso? Também concordo com você, mas não é isso. Terceira e última chance. Pá, que nós somos foda. É isso que você vai. É isso, né? Fala. Nós somos foda pra caralho, mas também não é isso, cara. Também não é isso. Isabel, nós vamos falar hoje de maternidade. É uma coisa que diz respeito a nós duas. As dores e as delícias de ser mãe. Exatamente. Quer dizer, um problema de nós duas e de muita gente. Vamos falar para muita gente que está em casa. Muita gente que está em casa. Nossa. Exatamente. É. Isabel. E vamos rápido, tá, gente? Eu tenho que pegar a criança da escola daqui a pouquinho. Aí, ó. Não consegui ninguém para pegar hoje. Eu que vou ter que pegar. Ser mãe é isso, ó. Tem que trabalhar, preocupar com o filho na escola. Rápido. Vamos rápido com essa história de mãe. Fala, Isabel, Sandra. Ser mãe é uma função biológica nossa. Porque, veja só, estava aqui raciocinando quando a gente estava estudando o tema do nosso programa. É uma função biológica nossa, a perpetuação da espécie. Todos os animais deste planeta perpetuam a espécie, certo? Claro, bem verdade que nós, seres humanos, temos o direito da escolha. Mas é uma função biológica nossa procriar e perpetuar a espécie. Mas aí eu fiquei perguntando assim, cá comigo, já que essa função é uma função tão nobre do ponto de vista da sobrevivência desse planeta, Sim. Por que será, cara, que essa responsabilidade recai total sobre os nossos ombros? Deveria ser uma coisa tipo uma responsabilidade coletiva. Eu não sei, porque será que sempre foi assim? Ou será que houve épocas em que o mundo era diferente? Também fui pesquisar. Houve época que sim, que o mundo era diferente, onde tinha um matriarcado, onde a mãe é que dominava, onde a mãe é que tinha essa função que era a que mandava na tribo, a que mandava no povoado. E também, nessa mesma época, Isabel, olha eu aqui, hein? Me alongando aqui na história. Olha como que eu tô sabida. Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô aprendendo. Vai, fala, conta tudo. Eu tô quase igual a você, só nas pesquisas aqui. Mas então, nessa época também, Isabel, você sabe que não tinha só um Deus e esse Deus era homem. Nessa época tinha deuses e deusas também. Deusas, né? E deusas também. Mas depois, o que aconteceu? Aí veio essa história de ter um único Deus, e esse Deus masculino, e veio o patriarcado. Será que foi aí que a gente começou Aí ficou difícil. A se foder? Será que começou a ficar difícil pro nosso lado? O que você acha? Eu não sei, Sandra, assim, do que você pesquisou aí, o que você viu? Porque, assim, realmente, se a gente precisa, gente, agora sem brincadeira nenhuma, se é uma função biológica e se a perpetuação da nossa espécie nesse planeta depende de uma gestação, eu acho que esse assunto deveria ser tratado com maior seriedade, sabia? E não ficar tudo nas nossas costas. Então, mas, agora, mas nem sempre esse assunto foi tratado com seriedade, né? Hoje se fala mais dessa questão da maternidade, de como as mulheres encaram, mas nem sempre foi assim, né? Eu acho que era dado pouquíssima importância para essa parte da maternidade, como se fosse realmente isso que você falou. Eu não me lembro, vou falar daqui a pouco aqui, não sei se era na pré-história, que era encarado como um fardo biológico para a mulher. Algo que acontecia e ela que tocava isso, né? Na verdade, e tem uma curiosidade que você fala, se fosse uma coisa coletiva, seria melhor. O fardo fica todo em cima da mulher. Uma vez perguntaram para ela, que maravilha, eu lembrei disso agora, por que ela não foi mãe? Aí ela respondeu, se eu vivesse numa aldeia, eu teria vários filhos. Porque os filhos são do todo, são do coletivo. Do coletivo. Né? Mas como eu não moro numa aldeia, disse ela, eu não tenho condição de ser mãe. Né? Então, existe muito hoje uma romantização dessa maternidade, né? Por isso que a gente até falou das dores e delícias de ser mãe. Então, assim, quando você
romantiza, eu acho que você não está vivendo de fato aquela experiência, né? É como se você estivesse numa ilusão, né? Meio que numa ilusão. E às vezes pode não ser verdadeiro aquelas perspectivas. O que acontece é que hoje hoje não, né? Quer dizer, acontecia e eu acho que hoje ainda continua acontecendo, é o senso comum, a sociedade, pessoas que estão muito próximas da gente, enquadrar a mulher, quando a mulher é mãe, num estereótipo que ela tem que ser assim, como se fosse uma receitinha de bolo. Provavelmente nós tivemos gestações completamente diferentes, educamos nossos filhos de uma forma completamente diferente, mas as pessoas acham que não. Né? E começa uma comparação e começa o enquadramento de botar a mulher em determinados lugares que foram historicamente, culturalmente construídos, como se houvesse uma receita, uma fórmula. Uma fórmula. Quando você engravida, é isso, tá? É isso que te reserva. É isso que te reserva, você tem que agir assim. E é para todo mundo. Se tu foge disso, aí começa a discriminação. Acho que é mais ou menos isso, tá? Agora, tem uma outra coisa que você falou aí, você fez Fiz esse preâmbulo aqui. Esse preâmbulo. Tem uma coisa legal que nas nossas pesquisas a gente falou, como que era a maternidade vista na pré-história. Te falei, um fardo biológico, a mulher tinha que aceitar passivamente isso, e pouco se valorizava essa gestação, né? Se valorizava mais o guerreiro, o cara que ia caçar, quem defendia a tribo do que a mulher que era mãe. Então, isso era menos importante, né? Isso foi na pré-história. Isso foi na pré-história. Quando a gente chega lá na Idade Média, a maternidade, ela nem era exercida pelas mães, né? Algumas mães tinham os filhos, as camponesas pobres que cuidavam dessas crianças, né? Eram alimentadas pelas... Lembra das amas de leite? Lembro. Amamentadas pelas amas de leite. E elas permaneciam no cuidado desses terceiros, dessas pessoas. Só retornava para a família com uns 7, 8 anos de idade. Nossa. Porque, além disso, as crianças também não eram vistas nem como criança, né? Então, a mulher não tinha importância, nem a criança tinha. A criança era tipo um adulto em miniatura. Exatamente. Então, nem a mulher tinha importância e nem a criança tinha importância. Era desse jeito. Quer dizer, aí a gente pula aqui... Parece que nós evoluímos um pouco, né? Da Idade Média para cá, né? Pouco. Pouco. Mas... Não, hoje, lógico, a gente tem os direitos das crianças, né? Antigamente não se tinha nada disso. E das mulheres também. Mas... Na idade contemporânea, mulheres e crianças são pessoas de pouca importância ainda, né? Subordinada ao pai e subordinada ao marido. Né? Exatamente desse jeito. Sei bem do que você está falando. Nenhum valor especial também atribuído à maternidade. Século XVII, as mães... elas não eram as principais cuidadoras dos seus filhos, não eram elas que ficavam somente sobrecarregadas com isso, tá? Tinha essa história que eu te falei, as crianças iam para outras famílias cuidavam, amamentavam, e essa criança voltava. Final do século XVIII que foi imposta à mulher essa obrigação de cuidar dos filhos, de transmitir valores culturais, valores religiosos, morais, aquela coisa, cuida que o filho é teu, porque o homem mal se metia nisso. Então, o filho era da mulher. Até hoje, né? Até hoje a gente se pega falando isso, né? Filho da mulher, né? Tem essas coisas. Aí surgiu um discurso político, filosófico e até médico que determinou que a mulher tinha que fazer isso mesmo. Casar, criar, procriar, cuidar dos filhos, da casa, do marido, ser uma pessoa abnegada, resignada, recatada e do lar. Né? Isso. E aí a gente tem também a figura de Maria, né? Maria é um exemplo de mulher, de mãe que teve seu filho e um exemplo que suporta tudo pelos filhos. Então, essa história de suportar tudo pelos filhos é esse fardo que fica em cima da mulher, que quantas, né, nós conhecemos aí que abdicam da própria vida, dos próprios sonhos para cuidar de filho, depois que cuida de filho, cuida de neto, cuida de bisneto, cuida de todo mundo. Outro dia encontrei com uma ex-aluna, eu dava aula no EJA,
encontro com ela, lembro que ela tinha umas filhas, aí encontro com ela na rua, nos abraçamos e tal. E aí, suas filhas, tá tudo bem? E ela, não, tá tudo bem. Agora eu tô criando minhas 4 netas. Falei, oi? Como assim? Ela criou as filhas, né? Estudava com muitos... Trabalhava em casa de família, estudava à noite no CIEP, cuidando das filhas, né? E aí as filhas têm filhos. Mas quem cuida? A mãe. Ela cuida. 4 netas, né? Inclusive, ela estava indo na hora, indo pegar uma cesta básica, né? Para ajudar lá na alimentação. Isabel, eu me lembro bastante... É muito pesado, gente. É muito pesado. Eu me lembro bem, você estava falando aí a gente começa a lembrar. Não querendo fazer aqui uma terapia nossa, mas eu vou falar... Vamos. Não, porque olha só, eu fui mãe na década de 80. E eu me lembro muito porque a Constituição de 88 é que trouxe alguns direitos, né? Então, assim, eu me lembro que quando eu fui ganhar nenê, eu não era casada com o pai da Ana Carolina, com o Zé Carlos. Não era casada. Aí, o que aconteceu? Aí, a gente queria fazer um parto leboyer na época, que era um parto de cócoras dentro d'água e tal. E eu não podia usar o negócio médico, como que chama? Centro cirúrgico? Não, centro cirúrgico não, aquele negócio de saúde. Unimed, como chama? Plano de saúde? Não conseguia usar o plano de saúde dele. Porque você não era casada? Porque eu não era casada. Você acredita? Ia ter um filho, não era casada. A Constituição de 88 garantiu isso. Altamente discriminada, mas né? Isso era 1982. Aí eu tive que passar eu tive que casar para poder usar o plano de saúde dele e passar a categoria nobríssima de esposa. Eu tinha uma carteirinha, sim, do plano de saúde que estava lá, categoria esposa. Então eu bonito, e categoria. Subi ali na escala rixa. Subiu de categoria, porque hein? se eu não tivesse casado, eu não era nada. Não era nada, né? Absolutamente nada. Bom, passo a situação de casada e tal, tenho filho, papapá. Um belo dia, o casamento não deu certo, eu me separo e passo a condição de desquitada. Nossa. Caí de novo na escala. Caiu, subiu e caiu, amiga. Perdi meu status. Perdeu o status. Perdi o status. E nessa época era assim. A maior preocupação que as pessoas tinham é que como que eu quis me separar e que se o Zé quisesse, ele tirava a guarda da filha, porque eu tinha, acho que uma vida meio levada. E que isso Você não era recatada do lar, né, amiga? Não era recatada do lar. E aí, enfim... E essa é uma condição muito difícil de você ter que cumprir a regra e cumprir regras de ser mãe, senão também a sociedade e as leis te punem porque você não tem não está dentro daquele formato que você falou daquela regra. Você não está na formulazinha, no script. Talvez muitas mulheres da minha geração, e talvez até muitas amigas minhas, deixaram de fazer alguma coisa que gostasse de fazer pela sua vida, pela sua profissão, porque tiveram até receio de enfrentar isso, né? Não, eu ainda tive a sorte de escolher um pai para minha filha que tinha uma concepção de vida mais progressista e tal, né? Então, eu tive essa sorte, não, tive essa capacidade de fazer uma boa escolha, mas... Nem sempre todo mundo faz uma boa escolha nesse sentido e quando resolve... falar, olha, isso aqui não está me fazendo bem, eu preciso fazer outras coisas da minha vida, eu preciso correr atrás de outras coisas, isso não está me fazendo bem, as pessoas às vezes não entendem, até classificado de louca e até... Não, com certeza. Mas você sabe até de coisas pejorativas, né, Isabel? Você sabe que isso acontece até hoje, né? As mulheres são muito... na verdade, acho que é muita maldade, né? Fazer isso com a mulher, porque a mulher já é discriminada de tantas formas, né? E aí, quando ela é mãe, ao invés de ter esse acolhimento, ela é julgada o tempo todo. É julgada, né? Isso é muito complicado. Isso é complicado. Isso é uma condição que eu vou falar para você. Voltando ainda ao que eu falei, no início, quer dizer, se a gente tem essa função tão importante do ponto de vista do equilíbrio da espécie humana no planeta Terra, eu acho que a gente precisa avaliar e reavaliar a cada dia mais essa condição. E aí é no coletivo, viu, Isabel?
Agora que a gente está acostumado aqui no programa de sempre deixar umas conclusões, eu acho que a gente precisa concluir que se isso aí é tão importante mesmo, então vamos repensar a maneira como a gente está tratando a mulher na condição de mãe. Isso quando ela escolhe querer ser mãe, porque a gente pode falar isso. Sim, vamos falar sobre isso. Vamos falar outra coisa que a gente fica falando, esquecemos que a gente tem um vídeo. Ah, tem. Tem um videozinho que a gente viu, que é da Rita Von Hout, eu nunca sei falar o nome dela, assim, acho que é de um alemão, acho que é alemão. Isso é um personagem, né? Um personagem do sociólogo Guilherme, que do canal no YouTube, Tempero Drag. Muito aí bacana. Ela tem um vídeo que ela fala sobre isso. Você pode colocar, Júlio, para nós? A representação da mãe na nossa cultura, e olha que dessa nem os orientais ficam de fora, então em quase todas as culturas, é um dado problemático e romantizado, para não dizer quase uma espécie de impossibilidade congruente em si, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que desde Adão e Eva, a gente já tem a maternidade problematizada quando Eva vem de uma costela de Adão e não filha da puta do Adão que nasceu do útero dela. Para continuar na mitologia cristã, o outro grande problema da maternidade é Maria, né? Que engravida de uma pomba e dá à luz a um bebê virgem. Sim, um bebê e uma gravidez sem sexo. Nós somos maridos, filhos, amigos que correm para os colos de mulheres quando estamos desamparados, carentes, frustrados e esperamos dela um acolhimento maternal, um sexo salvador ou um carinho que apaga qualquer tipo de desgosto. É preciso entender, inclusive, que essa problemática de encarar a mulher como um centro de reabilitação não é algo novo, tá? E os pais da nossa psicanálise, o Freud em Vossa Majestade, o Bebê, e Winnicott, que inclusive cunha o termo a mãe suficientemente boa, já estão falando dessa apropriação que nós, enquanto bebês, fazemos das nossas mães como objetos que atendem a todos os nossos desejos. O problema é que as nossas culturas patriarcais, machistas e misóginas estendem um pouquinho o papel dessa mãe para mais ou menos até os 100 anos de vida dos filhos. Então, o que você achou do vídeo, Isabel? Fantástico, né? Mais ou menos Sou isso. Sou fã dessa personagem, muito bacana, muito inteligente. E é isso, né? A mãe é como se fosse um porto seguro, né? Só que, às vezes, a mãe também precisa de um porto seguro, gente. É verdade. A mãe também precisa de colo, né? E, na verdade, ela é tida como essa referência, né? Vamos dizer assim. E a gente sabe que tem uma coisa em mãe e mulher que isso é muito, muito latente, que é a história da culpa. Né? É culpa por tudo, é culpa pelo que fez, pelo que não fez, pelo que poderia ter feito. Então é uma coisa que está enraizada nas mulheres, essa história de culpa. E quem critica você, quem discrimina, quem fala, só piora a situação, né? Porque a própria mulher já tem uma cobrança sobre si mesma. Você trabalha, tem 2 empregos, 3 empregos, cuida dos filhos, chega em casa, lava a roupa, faz a comida para a semana, vai dormir de madrugada, cuida do filho quando está doente, tem que contar a história no emprego para não perder o emprego quando seus filhos estão doentes para atender, e mesmo assim você é culpada. Não tá bom. Mesmo assim, tu é culpada. Faltou tempo para você. Porque você se sente culpada e você culpabilizada, né? É culpabilizada. E até porque quando acontece alguma coisa, geralmente o que acontece, né? Quando o pai sempre fala assim, o filho é teu. Cuida lá do teu filho. Teu filho é assim porque você... Ou quando faz alguma besteira, o filho é teu, O filho é teu. Porque você não ficou em casa, se você não tivesse ido trabalhar, tivesse ficado em casa, isso não tinha acontecido. Agora é interessante que no vídeo a personagem da Rita fala, né? Que se esticou um pouquinho, né? Até os 100 anos. Então, até os 100 anos, né? Você vê os filhos cada vez mais em casa. Mais em casa, E as mães cada vez mais preocupadas. Eu mesmo tenho 3, né, gente? E tenho um de 19, quase 20. E até hoje os colegas falam, você tá de sacanagem, tá ligando pra ele? Quer saber onde ele tá? Deixa o garoto. Quer dizer, é uma preocupação constante na vida da pessoa. Você é prova, você já me viu, né? Já passei uns perrengues, você lá me ajudando. De você estar constantemente preocupada com o ser.
né? Essa pessoa você não se permite, na verdade, que essa pessoa caminhe com as próprias pernas. Então você está sempre ali meio que tentando, essa história da mãe, né? Tentando apoiar, segurar, colocar no colo. Isso é pesado. Pesado. Né? Isso é pesado. Muito pesado. Essa história, Isabel, de ser mãe é padecer no paraíso, eu sou muito puta com isso daí. Isso aí não existe. Padecer já não é uma coisa legal, né? Não é uma coisa legal, entendeu? Ou seja, é uma dádiva, é uma glória, mas você tá fadada ao sofrimento. É fadada ao sofrimento. E eu vou falar pra você, meio que assim também, voltando aqui ao vídeo, por exemplo, a humanidade, você sabe, a humanidade pelo cristianismo, o que acontece? Veio de uma costela e não de um útero. Pronto, já não foi nessa função. Você vê a pouca valorização, quer dizer, nenhuma valorização da mulher e da maternidade, né? Do procriar, né? E a mãe de Jesus teve um filho, era virgem, não foi através do sexo, ou seja, nem prazer ela teve, nem felicidade ela teve de ter o afeto e um marido que gerasse um filho nela. Mas ela tinha que ser mãe e tinha que sofrer até o último momento pelo filho. Ou seja, sempre um sofrimento, sempre a falta do prazer, sempre a falta da satisfação. Mas você falou essa história aí do prazer, do sexo. O pessoal acha que mãe não é mulher, cara. Não, mãe não é mulher. Mãe não é mulher. Mãe não tem, né? Não tem que transar, mãe não tem que namorar, mãe não faz nada disso. Mãe é mãe 24 horas. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você se separou há um ano, mais ou menos, um ano e pouco. Sim. Você tem um filho adolescente. Um filho adolescente. Ele deixa você namorar? Rapaz, ele pega no meu pé até pra sair com os amigos. Eu ia te perguntar isso, sabe? Esses dias eu ia te perguntar, mas eu acabei esquecendo. Mas ele mãe, deixa você tá namorar? onde? Mãe, você tá com quem? Mãe, quem é esse aí? Mãe, quem te olhou? Mãe, que... Eu falei, me deixa. Né? Mas tem essa sensação mas é isso mesmo. de que mãe é mãe. Né? Mãe não tem esse prazer. Não, mãe não tem essa vida. Mãe não vai no carnaval, mãe não bota roupa curta, mãe não gosta de tomar um vinhozinho, uma cerveja, mãe não pode fazer nada disso. Eu vou contar outra historinha. Você falou essa história de carnaval, lembrei que eu estava, né, conversando com uma amiga e falando de bloco de carnaval. Vamos tal dia. E vira uma pessoa pra mim, um homem, vira pra mim e fala assim, ué, mas vai pular carnaval? Esqueceu que tem 3 filhos? Né? Então, é a receitinha. Você não pode. É a regrinha. Eu sou mãe, eu não posso ir pro carnaval, não posso pular o carnaval. Eu sou mãe, não posso ir pra boate. Eu sou mãe, não posso ir pro show. Então, eu sou mãe, eu tenho que me dedicar aos filhos 24 horas. E às vezes tem a impressão que eu tô 24 horas mesmo com eles, né? Porque quando você ainda tem filhos menores, né? A dedicação é muito maior. Então, você tem hora que você só quer sentar no sofá. Só quer ver uma série, né? Uma série. E né? ninguém encher teu saco. E ninguém encher teu saco. Aquela história, mãe, fulano me bateu, mãe tá fazendo isso, mãe não sei o quê. E você, o meu mais velho, disse que não vê mais filme comigo. Por quê? Porque o filme de 1h30 comigo dura 4 horas. Eu paro toda hora porque eu tenho que fazer alguma coisa. Ou é a comida que tem que fazer, alguma coisa que tá no fogo, as crianças que estão gritando. Então, os mais novos, Os mais novos. E olha que eu sou uma mãe que eu quis os meus filhos, hein? Eu quis os 3. Mas é uma luta. É uma luta, porque às vezes você só quer sentar, ficar quietinha, ver uma série, você não consegue. E quando você fala isso, que você tem essa vontade, tem gente que vai te criticar. Ué, mas não teve filho? Ué, não quis ter? Não quis ter? Por que teve? Mas, Isabel, vou te falar uma outra coisa também. E quando a mulher faz a opção de não ter, ela também tá ferrada. Olha, gente, é muito difícil, hein? Por que será que não quer ter filho? Tá casada faz 10 anos, nada de filho. São os tipos de mulheres e tipos não de mães, né? Vamos dizer, de mulheres mas que têm. Que não fazem opção pela maternidade. Não fazem opção, são altamente criticadas. Altamente criticadas. Tenho amigas que estão casadas, estão namorando e nem pensam em ter filhos. Falam, olha, já tenho os meus sobrinhos, já tenho os filhos e filhas das minhas amigas, não quero, porque acha que não é. Né, para ela ser mãe, acha que vai atrapalhar na parte profissional, nos estudos, né? Tem essa visão e são altamente criticadas, tá? Também. Inclusive criticadas por pessoas bem próximas, são muito criticadas pela família e etc.
Agora, tem aquelas mulheres tipo eu, né? Que quiseram, né? Fizeram opção pela maternidade. Fizeram opção pela maternidade, né? E quando eu fiz essa opção pela maternidade, eu sempre sabia que eu teria mais de um filho, né? Queria chegar a 4, inclusive. Hoje, quando eu surto em casa, eu pergunto se ninguém ia me botar uma camisa de força. Se era isso mesmo, se iam me deixar ter 4, né? Porque tem 3, gente. Né? E ainda falaram assim, não, mãe, pode vir mais uma menininha, pelo amor de Deus, né? Hoje eu falo isso, mas já me vi em várias situações imaginando um 4º filho. E as amigas falavam assim, mas você já não tem menino? Mas você já não tem menina? Não era pelo sexo, gente. Era para ter filho. Para ter filho, né? Era uma coisa, assim, muito pulsante dentro de mim, né? Esse desejo. Hoje, estou bem, estou curada. Tá bom, acabou. Assim, 3. Parou, só 3. Sou muito feliz com os meus filhos, né? Mas tem um ditadinho, né? A mesma pessoa que me faz feliz é a que me estressa, né? Então são eles, são os amores da minha vida, mas também me estresso bastante, como qualquer mãe. Mas eu acho que essa visão romântica da maternidade não é uma... Para mim é uma falácia. Sabe, eu acho que é um pouco mentira isso. Porque assim, olha, não é fácil ser mãe, Isabel. Não é fácil. Eu vou falar pra você, eu não tive a tua capacidade. Você teve quantos? Eu só tive a Ana Carolina. Só Ana Por que você teve uma filha só, Sandra? Conta. Isabel, bom, primeiro que assim, eu acertei na primeira, né? Tipo, a Aninha era, quando pequena, nunca deu trabalho, nunca ficou doente, nunca, assim, tinha as doenças, né? Quebrou o braço, tinha uma febre aqui, outra ali e tal, mas sempre foi uma criança que nunca deu trabalho, nunca rejeitou o leite, eu amamentei até 1 ano de idade, enfim. Aí eu falei, agora não quero. E também porque eu tinha uma coisa que eu queria meio que... Eu sou lá do Mato Grosso do Sul, né? Sou lá de Campo Grande, nasci na cidade de Ponta Porã, uma cidade com 30 mil habitantes na época. Depois fui estudar na capital, Campo Grande. Mas eu tinha uma vontade muito grande de conhecer o mundo, conhecer outros lugares, né? E aí eu comecei a fazer conta, né? Porque assim... Sendo bem prático, eu sei que daqui a pouco os comentários vão me julgar aí, mas para mim não tem problema nenhum. Eu fiz umas contas, Isabel. Você com 3. Eu fiz aquela conta básica. Sim. 3 mochila, 3 tênis, 3 matrícula, 3 cursos de inglês, 3 aparelhos, 3 pediatras. 3 vezes a mesma quantidade de fralda, 3 vezes a mesma quantidade de leite. Ou seja, era uma situação da qual eu não queria, tipo, é egoísmo da minha parte? Não sei se é egoísmo, mas é um foco mais em cima de um projeto que eu queria conhecer outros lugares, ver outras coisas, né? Apesar de eu ter querido ser mãe. Eu quis ser mãe. Então, você já tinha realizado, na verdade, seu sonho. Eu já tinha realizado meu sonho. Eu queria ser mãe e já era mãe. Entendeu? E estava muito feliz nessa minha condição. Tanto é que para onde eu fui, tudo que é lugar que eu fui da minha vida, eu carreguei minha filha. E carreguei até pouco tempo, até ela falar, chega, não quero mais saber de você. Mas enfim, eu sempre carreguei minha filha para todo lugar que eu fui. Mas de qualquer maneira, eu vou falar para você, foi essa coisa prática, sabe? Da vida mesmo e de fazer as contas. Que eu falei assim, senão eu vou ficar presa nisso e vou ter que trabalhar. Porque eu já tinha 2 empregos. Tá certo? Eu tinha 2 empregos, então eu já me dedicava bastante a essa situação, apesar do pai da Ana Carolina sempre ter pago a pensão e sempre tá nas redondezas ali pro que deve mas a criação, assim, sempre foi muito por minha própria conta. A gente está falando de nós duas aqui, né? No universo, né? Estamos aqui no nosso mundinho, na nossa bolha, falando da gente, mas você vê, você sempre quis ser mãe, eu sempre quis ser mãe. Sendo que você teve a sua filha e se realizou enquanto isso, fez umas contas lá e falou, não, tá bom, vou ficar só com ela. Eu tive o meu primeiro filho, né? E engraçado, essa coisa do ser mãe, pra mim não bastou. Eu continuava com o desejo de ter mãe, de ser mãe, né? Era interessante, eu conto isso, as pessoas falam assim, você é maluca, você era doida, você era não sei o quê, né? Mas eu tinha essa coisa dentro de mim de ser mãe.
As pessoas, inclusive, sempre perguntam assim, na terceira, perguntam assim, mas foi sem querer, né? Você é julgada até porque você tem 3 ou 4. Não, você é julgada sempre. Se não quer ter nenhum, se quer ter só um. Você provavelmente foi julgada porque teve um, porque quando você tem um, a pessoa fala assim, não vai ter o segundo. Né? Eu passei isso, tive o primeiro, aí as pessoas falavam, quando vem o segundo? Eu falava, né? Quando vem o segundo? Aí eu veio o segundo, engravidei de segundo. Quando engravidei de segundo, as pessoas... Aí o discurso já era outro. Ah, que bom, agora vai ligar, né? Aí já Agora vai ligar. Tudo quando eu apareço grávida pela terceira vez, o discurso já é outro. Foi sem querer, né? É muito interessante como as pessoas te julgam e têm uma visão que para elas é muito lógica, né? Primeiro, você casou, tem que ter o primeiro. Teve o primeiro, tem que ter o segundo. Teve o segundo, liga. Mas, Isabel, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que... Uma perguntinha aqui. Você não ficou com medo de ter tanto filho e ficar assim meio feiona, meio flácida, meio barriga, peito caído, meio não sei o quê? Você não teve esse receio? Vou te falar a verdade. Eu fiquei grávida 3 vezes e eu me senti maravilhosa as 3 vezes. Assim, eu gostava muito da barriga. Né? Então eu achava aquilo ali espetacular, até do meu segundo filho, que eu me olhava no espelho e falava, eu não vou voltar. Na época era Copa do Mundo e tinha uma bola na Copa do Mundo chamada Jabulani. O pessoal me chamava de Jabulani, de tão grande que eu fiquei, né? E eu olhava e falei, cara, meu corpo não volta não. Mas eu estava super feliz porque eu estava grávida. Mas eu ia à consulta médica e via muitas mulheres sofrendo com essa história. Porque as mulheres queriam filho, mas elas não queriam que o corpo tivesse daquele jeito. Que o corpo tivesse modificado, né? Daquele jeito, né? Aí eu tive uma preocupação com as estrias. Isso aí eu tive, né? Me apavorava, até porque eu tive uma... Vou contar a minha história. Uma colega... Eu tive uma colega que, quando eu engravidei do Thales, que é o primeiro, eu já usava vestido largo, o pessoal falava, você não tem barriga, eu empinava a barriga, o que eu queria que a barriga aparecesse. Aí ela falou, você tem que se cuidar, hein? Se cuida, coloca creme, óleo, vai por mim, porque olha só como é que eu fiquei. Ela era negona, assim, igual a mim. Aí um dia a gente está na cozinha da escola, ela simplesmente me mostra a barriga dela. Sandra, quando eu olhei aquela barriga, negona, cheia de estria branca. Eu quase morri, eu falei, meu Deus do céu. A partir desse dia eu ia dormir igual um frango assado. Toda lambuzada de óleo para ver se as estrias... Óleo de amêndoa? Óleo de amêndoa. Também usei muito, cara. Cheio de óleo de amêndoa para ver se as estrias não ficavam no peito, na barriga, aquela preocupação. Na verdade, a gente tem preocupação, né? Tem sim. Apesar de... Mesmo quem gostou, quem gosta dessa experiência da modificação do corpo, como eu gostei, mas eu tive medo, por exemplo, dessa história de estria. Eu tive medo também. Eu usei muito creme de amêndoa, óleo de amêndoa. Meu lençol ficava todo embatumado, mas eu tinha essa preocupação. Aí você vê como que mulher é, né? A mulher tá grávida, a mulher se julga, ela tá preocupada com a estria, mas ela quer o filho, ela tá preocupada com o peito que vai cair. Tem vida pra além da maternidade, tem umas colegas aí que tá preocupada como é que vai ter o filho. Quer engravidar, mas como é que eu vou ter o filho? Vai ter. Você sabe que eu tive a minha parto normal. Eu fiz opção pelo parto normal e consegui. Muitas amigas minhas tiveram opção pelo parto normal e tiveram que fazer a cesariana, que deu complicação, não conseguiu. Eu fiz opção pelo parto normal e consegui. Mas aí eu fiquei... Parto normal é parto normal. Então, seu corpo fica, né? Seu útero dilata, você precisa ter eu não tive muita dilatação, então eu sofri um pouco nessa hora, mas assim, também é aquela coisa que falo que nasceu, você até esquece, né? Bom, aí o que acontece? Eu fiquei com medo, falei, gente, será que vai tudo voltar ao normal, né? Sim. Rapaz, eu fiquei enfaixada. Nem respirava. E tinha tal da quarentena, não tinha 40 dias. Não, eu fiquei 2 meses. Ui! Aí eu fiquei 2 meses. E o Zé já não aguentava mais. Ficava, mas como assim? Mais tempo? E não, tem que tudo voltar ao normal. Eu fiquei enfaixada, parecia.
Um negócio assim. E aí, pra aguentar, entendeu? Pra esperar o corpo voltar ao normal, porque aquela preocupação. Eu fui mãe aos 22 anos. Então também... Novíssima, né? É bem nova. Voltou rápido também Voltou o corpo. rápido. Minha filha também. Ela foi mãe com 22 anos. Mas eu amamentei, então a amamentação também ajuda o corpo a voltar mais ao normal e tal, né? Sim. Eu amamentei bastante. Você falou de uma coisa aí que nasceu e esqueceu a dor. É. Mas tem uma dor que eu não esqueço. Qual? De amamentar no início. Puta, dor. Ai, Cara, Nossa, eu fiz tudo, foda. eu fiz direitinho, gente. O pessoal fala, você não fez direito, né? Que você tem uma preparação quando você engravida, tem que passar uma esponja. Primeiro passa a toalha lá no bico do peito, passa aquela esponja vegetal, né? Passa o pente. Passa pente, fica no sol. Eu fiz tudo, fiz também tudo. Nasce a criança. Vem, mãe, vai pro peito. Vai pro peito. Rapaz, com aquele bichinho agarrou nos meus peitos. Gente, eu já saí do hospital. Dói. Eu Dói sou muito pretinha, amamentar. meu bico tava vermelho. Dói muito. De tanto que essa criança sugou. E aí, o que acontecia? Cheguei em casa, né? A pessoa inexperiente, o leite ainda não saía direito, aquela confusão toda. Eu queria amamentar, mas de tanto que ele mamava, o peito começou a rachar. E aí racha o bico do peito, vocês não estão entendendo. Meu bico quase caiu. Porque rachou, saía sangue e a criança não parava de mamar, porque era um esfomeado. Até hoje Eu também é um tive isso. esfomeado. E aí, tentei algumas soluções, tipo bico de silicone e tal, mas era muito complicado. E essa dor é uma dor assim que eu realmente não esqueço e eu senti nos 3, tá? Eu passei essa situação nas três crianças. Porque amamentar, eu também tive... Depois passa, tá, gente? Não tô falando pra assustar quem não é mãe que tá vendo gente, isso. Ó, É só o seguinte, é fácil? Não é fácil. Não é, gente. É bom? Não é bom. Mas ter filho, no final das contas, acaba sendo bom. É claro, quando fica adolescente é chato pra caralho, você tem vontade de bater. Porque hoje gente chata é adolescente. Mas tudo faz parte da vida. Eu vou te contar minha amamentação. Fala. Eu não tinha bico no peito, então era um problema. E aquilo crescia, eu queria amamentar, tinha feito parto leboyer, queria uma coisa mais natural e tal. Babá. Bom, resumindo, e vai, joga água quente, passa e dá de mamar, consegui dar de mamar. Ei, maravilha. Felicidade. Nossa, felicidade. Demorou uma semana, aquela coisa lá da toda, mas consegui dar de mamar, até dei de mamar para uma sobrinha, foi legal. Eu fui bem... Uma vaquinha leiteira mesmo. Você faz quase uma ama de leite, né? Foi praticamente. Amamentou, Amamentei, mais 2 pessoas eu amamentei. Aí até uma vizinha da minha mãe também adotou uma criança, e a criança, ela tinha que todo dia lá na Santa Casa buscar leite. Aí eu estava na casa da minha mãe também, já dei uns pouquinhos de leite para vizinha. Então dei uma geral. Achei aquilo maravilhoso. Claro, né, gente? Bora combinar. Você é casada, tem marido, ou você é casada, tem um namorado, você fica cheirando aquele leite, queijo, azedo, aquela situação. E também tem aquela coisa, dá mamar aqui meia hora, passa o mamar para o outro peito, dá meia hora, bota para rotar, bota para deitar. Aí você vai limpar, fazer toda a asepsia para não dar problema. Na hora que você senta... já tem que dar mamar de novo. Aí você fala, puta aí, Maria, caralho. Aí começa. Aí vai de novo. Limpa, dá mamar. E aí dói pra caralho. Dá uma sede, né? E a sede? Muita sede. Você toma uns 2 litros d'água. Aí dá uma sede, aí volta de novo. Aí na hora que você pensa que você vai dar uma namoradinha, um beijo, aquele peito vaza. Cara, na boa, não tem romantismo nisso. Agora, Ô, Sandra, eu acho que a gente vai acabar assustando o pessoal que não tem filho, cara. Porque a gente... Mas é isso, cara, é isso. Dá pra fazer um filme, cara, com essas histórias. É um filme. Que, na verdade, são histórias que... É a realidade. Todas as mulheres praticamente passam por isso, né? Não adianta você romantizar. A maternidade, eu não me arrependo em um único segundo de ter sido mãe. Não me arrependo.
De jeito nenhum. Agora, assim, vamos embora combinar. Você tem que cumprir seu ritual. Não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Isso aí não tem jeito. E é uma encheção de saco? É uma encheção de saco. Mas você faz opções na sua vida. Mas, gente, essa coisinha da dor, do sangrar, foi no início, tá? Depois isso passa, a amamentação começa a ser prazerosa, você tem contato com seu filho. Hoje você tem muito mais bacana. condições, mais coisas, mais condições de fazer. Eu gostei muito de amamentar. Passando essa fase, eu gostei muito de amamentar. Além de ser uma coisa super prática, né? Eu fiquei 6 meses dos 3 filhos só no peito, nem água eles tomavam, era só leite materno. Eu também. E era uma coisa muito... Você saía... A criança ficava com fome, você colocava no peito, né? E amamentava. Porque tinha gente que não amamentava no meu tempo, que não tem leite, a pessoa tinha que sair com a bolsa enorme, porque é muita coisa cheia pra você de mamadeira, esterilizar. Eu carregava a criança e eu, né? Levava todos os apetrechos para limpar e tal, mas eu levava só eu e ela. Mas assim, cara, eu ia falar um negócio, me esqueci aqui, cara. Daqui a pouco eu lembro. Deixa eu aproveitar aqui e falar. Você falou muito assim, que você teve a sua filha, né? E se realizou, depois fez umas continhas, não teve mais. Queria conhecer outras realidades. Você sabe que tem muita... O pessoal hoje está falando de maternidade compulsória. Sei que você acha que você não gosta muito disso aí, mas a maternidade compulsória. Eu vou definir, se eu estiver errada, depois o pessoal que vai assistir o programa, alguém corrige, coloca nos comentários, fala assim, olha, Isabel se enganou. Eu acho que a maternidade compulsória, ela se dá de 2 formas, tá? Ela se dá com aquela mulher que é casada há muito tempo e às vezes realmente demora porque tem outros projetos, né, para fazer. Eu tenho pessoas próximas de mim que resolveram primeiro estudar, resolveram definir a vida profissional toda e para depois ter filhos. Só que às vezes a gente estipula prazos para nossa vida que não acontece dessa forma. Então você estipula para 30 anos, aí dá 35, tu ainda não concretizou aquilo que tu queria. Aí estica para 36, 37, 38. E mulher tem muito essa história de data, sabe, a idade que tem na cabeça. Olha, se eu tiver filho com 40, depois de 40 não vai ser bom. Então, acabam tendo na compulsória, que é tipo assim, é o limite, né? Eu tenho pessoas próximas que tiveram primeiro com quase 40 e já emendaram outro, porque não dava mais tempo. É uma coisa que você também se cobra do tempo, né? Outras pessoas têm uma forçação de barra, uma pressão tão grande por parte de familiares, pai, mãe, avós, tios, do próprio marido às vezes, e acaba aquela coisa, sabe? Tendo o filho, não é para se satisfazer enquanto mulher. Poxa, eu quero muito ser mãe. É para satisfazer outras pessoas, né? E isso é uma forma também, eu acho, da maternidade compulsória. Tanto é que você vê mulheres aí que falam, né, têm um primeiro filho, não querem mais, e falam, cara, não é para mim. Amo meu filho, amo, mas não é para mim, não quero mais, né? E também são julgadas, obviamente, por isso. Mas, enfim, eu acho assim, Isabel, nós já falamos isso em outras vezes aqui, não querendo ser redundante, nós já falamos isso outras vezes aqui, acho que no programa da Rita Lee, no primeiro programa nosso que a gente falou sobre a questão da idade das mulheres, né, que ser velha, etc, etc. Mas eu acho que assim, se nós somos os únicos bichinhos do planeta que temos cérebro, que desenvolvemos essa coisa tecnológica que é o cérebro, e a gente desenvolveu também essa coisa do afeto, e a gente tem a opção de escolher, né? Eu acho que a gente tem que fazer jus a isso. E aí eu vou falar para você uma coisa. Eu sempre separo, sabe, Isabel? Eu acho que existe uma pressão muito grande em cima de nós mulheres, na nossa responsabilidade em vários aspectos, né? E a mãe é a mais... Assim, eu acho que é a mais cruel de todas elas, porque você é julgada em todos os aspectos. Se você quer ser mãe, se você não quer ser mãe, se você quer ter muito filho, se você não quer ter muito filho, se você é responsável, se você não é responsável, se você trabalha fora, se você não trabalha fora, se você... Enfim, é toda uma coisa que te
que te acompanha aí, que te leva àquela condição de culpa que você fez. Mas eu quero te falar uma coisa. Se cabe a nós a escolha, nós temos que escolher e bancar nossas escolhas. Entendeu o que eu estou querendo te dizer? Sim. Nós temos que bancar nossas escolhas. E aí, eu queria até, não é... Eu sou muito contra esse discurso da mulher coitadinha. Né? Eu sempre falo, eu sempre discuto com você. Eu falo, se você nasceu na região sudeste, se você teve 3 refeições por dia, se você tem chuveiro na sua casa, se você tem acesso à internet, você não tem por que ficar, se deixar ser oprimida. Corre, vai atrás dos teus direitos, vai pesquisar, vai estudar, vai entender. Agora, se você mora num lugar inóspito, que você não tem acesso a nada, nem sequer água você tem, mal você come, aí se você se deparar numa condição dessa, aí a gente tem que se preocupar. Então, o que eu quero dizer com a situação feminina? Eu acho que a gente precisa escolher o que a gente quer ser, e aí eu acho que a gente tem que ligar o foda-se para quem fica te julgando. Sabe por quê? Porque a gente vive muito pouco. Tudo bem que está aumentando aí a idade média. A gente pode viver aí até os 100 anos. Mas, assim, a vida é muito curta para você ficar perdendo o seu tempo em cima do que os outros vão achar em cima de você, entendeu? Aquela que as pessoas vão... Porque ninguém fica na tua casa. Porque, às vezes, quando você quer se separar, a pessoa fala assim para você, mas vai se separar por quê? Vocês são... Ninguém vive as 4 paredes. Né? Isso, ninguém vive nas 4 paredes de ninguém. Então, você tem que criar seu filho assim. Eu vou criar meu filho do jeito que eu quiser, em cima dos meus valores e como que eu penso que a vida deva ser. Então, assim, a gente precisa fazer essa discussão com muito mais clareza e colocar a gente numa situação de embate em busca da nossa felicidade. E essa felicidade, viu, Isabel, ela pode ser aquela opção de você querer ser mãe e ser mãe. E ficar num casamento, muitas vezes infeliz, porque você quer ser mãe, mas você fez aquela escolha porque você quer. Tá certo? E você resolveu se separar, como eu resolvi me separar com a minha filha com 2 anos de idade, quase 3, e tive que sofrer todas as pressões e tal, como muitas mulheres da minha geração, mas... A gente precisa entender que quem não quer a sua felicidade, que não aceita você como é, essa pessoa precisa fazer as suas reflexões. Bom, quero dizer com isso, a vida não é simples assim, dessa maneira como eu falei. Mas, se a gente uma hora não tomar essa decisão, fica muito difícil, entendeu, cara? Sim, porque o ideal era a gente não ligar realmente para a opinião dos outros, né? Era você tomar suas próprias decisões e aquilo que você falou. Eu decidi isso, eu vou em frente com isso. Mas as pressões são tão grandes, muito Sandra. grande. E as pressões são de todos os grupos sociais que te cercam. Isso é muito complicado, né? Amiga, e aí a pessoa se depara sozinha naquela situação e fica difícil para ela sair. Então, às vezes, ela encarna um personagem, que é um personagem não que ela criou, mas que os outros criaram para ela, né? E ela fica nesse personagem, né? Esse personagem tem uma série de problemas, esse personagem está cheio de culpa. Ninguém pensa na saúde mental dessa mulher. Como é que está a saúde mental dessa mulher? Quantas vezes, né? Amiga, só um pouquinho, só um parênteses, quantas vezes você ficou achando que não tinha nenhuma saída e teve que tomar um banho frio e chorar embaixo do chuveiro e sair de lá engolindo seco e falou, agora eu vou ter que tomar uma decisão para me poder continuar a minha vida. É isso aí. É a coisa do você... Você quer parar, porque você está exausta, que você está cansada, mas aí você fala assim, cara, eu não posso parar. Aí tu respira... E vai. Né? Respira fundo e continua a caminhada. Mas como é que está a saúde mental da pessoa? Por isso que eu ainda volto para você o seguinte, essa é uma condição que a sociedade, que coletivamente, essa questão das mulheres, das mães, a maneira como que isso é tratado, deveria ser uma preocupação mais coletiva, entendeu, Isabel? Sim, até porque é fácil você julgar, é fácil você apontar dedo, é fácil você falar assim, isso aqui está errado. Como é que você ia fazer? Como você, né, qual atitude você tomaria no lugar dessa pessoa? Então é muito fácil quando você julga o outro, e você está julgando do seu conforto, da sua casa, né? E a pessoa ali passando uma série de problemas que você não sabe que a pessoa está passando. Você está julgando porque você também não tem a coragem de fazer o que a outra fez. Existem várias situações desse tipo. Aí, como você não teve a coragem de fazer o que a outra fez, aí você acha que também é fácil julgar. Então, essa é uma reflexão que algumas mulheres precisam fazer sobre isso.
tá certo? Porque muitas vezes você se olha na outra, gostaria de ter feito o que a outra está fazendo, mas não teve aquela coragem de fazer, e aí você entra naquele grupo do julgamento da outra, sabe? Então, assim, nós fizemos um programa da Rita Lee, você se lembra disso? A gente fez o programa da Rita Lee e a gente teve uma hora que a gente falou o seguinte, que ela fez certas coisas que ninguém tinha feito antes, e abriu ali uma vereda, abriu ali um caminho para muitas seguirem e ver que existiam outras formas também de uma mulher ser feliz, outras formas da mulher encarar um casamento, uma outra forma da mulher encarar a maternidade. E eu acho que para nós, viu, Isabel, assim, nós que estamos aqui, nós que estamos se propondo a fazer esse debate aqui, estamos aqui com o nosso podcast para debater, inclusive, sobre essas coisas do dia a dia, eu acho que a gente tem uma certa obrigação também de falar algumas coisas que vão abrir alguns caminhos, entendeu? Por isso que eu quero falar para você assim, eu acho que a gente tem que, de uma vez por todas, entendeu? Ligar o foda-se mesmo para quem fica te julgando. Cara, é verdade. Porque assim, eu fico muito nervosa com o nego que sobe em cima de um salto 15 e fica julgando o outro sem saber o que o outro tá vivendo, gente. Sem saber o que o outro tá esperando da vida, sem saber o que o outro quer. Entendeu? Você fica falando palavrão, as plataformas não vão deixar o programa ir ao ar. Cara, eu já fiz meu desabafo. Pode falar aí você, então. Fala você aí sem palavrão. Eu fico Bom, muito... gente, seja qual for a decisão que a mulher, né, enquanto somente mulher, enquanto mãe, ela tome, ela vai ser julgada de qualquer forma, infelizmente, né? Porque a sociedade está aí para isso. Dá para te apontar o dedo, te julgar, dificilmente você vai conseguir alguém aí que vai estar do teu lado, te apoiando, né? Porque é justamente isso. As pessoas acham que tem uma fórmula de fazer as coisas, qualquer que seja, e essas fórmulas são impostas pra gente a todo momento, né? Só que tem um determinado momento que você não quer fazer daquele jeito, você quer fazer de outro jeito, né? Você é uma outra pessoa, as pessoas são completamente diferentes, graças a Deus. E é preciso que haja esse respeito, né? Porque quando tem uma pessoa que está lá te apontando o dedo, te julgando, você pode ter certeza que a mulher já se culpou, a mulher já se julgou. Isso vou dizer que seja inerente à mulher, essa história de se culpar das coisas. Ela se culpa porque fez, porque não fez, porque podia ter feito. É uma loucura. A nossa cabeça fica louca, fica doida mesmo, né? E você fica E ainda vem uma pessoa que não sabe da tua vida, não sabe da tua história, não está dentro da tua casa, não passa as coisas que você passa, né? Não está na sua relação com os seus filhos, ou com quem quer que seja, e tá te julgando. Sabe? É inconcebível isso, né? Uhum. E acho que tem que haver realmente uma preocupação com essa saúde mental de mulheres e mães, e que as pessoas sejam respeitadas, né? Respeitadas porque querem ser mães, respeitadas porque não querem ser mães, respeitadas porque querem casar, respeitadas porque não querem casar, porque até isso a pessoa é criticada, né? E é isso. Eu estava até dando uma olhada aqui nas mensagens que você estava falando, Isabel, que é o seguinte: não importa a decisão que você for tomar, não importa o que você queira fazer, você encontre o teu equilíbrio, encontre aquilo que você quer fazer, entendeu? E aí é o seguinte, vamos ser mãe? Vamos ser mãe. Vai ter que dar de mamar? Vai ter que dar de mamar. Vai ficar cheirando queijo? Vai. Os peitos vão ficar desse tamanho? Vai. Vai. Mas quer ser mãe? Seja. Nós fomos, eu fui muito feliz, a maternidade foi uma coisa que me fez muito bem. Tá certo? Tenho certeza que para você também. Agora, não vem contar essa história que ser mãe é padecer num paraíso, que ser mãe é não sei o quê. Não, ser mãe é foda pra caralho, mas nós estamos aqui pra enfrentar isso, pô. Tem uns memes que aparecem aí, vocês já devem ter visto, que é assim, nossa, mãe, mulheres são guerreiras. Aí vem outra pessoa e fala assim, não sou guerreira nada. Guerreira era Xena. Eu sou sobrecarregada, tá? Eu sou sobrecarregada que eu tenho 3 crianças para cuidar. Uhum. É cada um fazendo uma coisa. Um estuda de manhã, um estuda à tarde, é uma confusão. Às vezes tem que pedir, pega pra mim, eu tô no outro lugar, não dá. Então, assim, a tua cabeça fica tumultuada. Agora, eu acho legal dizer que não existe essa história de romantização de maternidade, tá, gente? É a vida como ela é. É isso aí que a gente falou. Agora, não deixa de ser maravilhoso por conta disso, né? Por conta de todos esses percalços que se enfrenta. Sabe, é criança doente, é passar a noite em claro, tudo isso
a gente passa, mas a gente reclama que a criança está fazendo bagunça, mas a gente está feliz quando a criança está fazendo arte também. É uma confusão na cabeça da gente. Confusão, tudo surtada. As mães são surtadas, né? E Agora, quando eu brigo lá em casa, eu falo, não mexe comigo que eu sou maluca. Eu sou surtada mesmo. Então, apesar de tudo isso, a maternidade, para quem escolhe, para quem quer isso seguir, é muito prazerosa, tá? Existem as fases das crianças, em cada fase você vai encontrar um problema diferente e você vai aprender a lidar com isso. Não é porque Sandra lidou de um jeito que eu vou lidar de outro. Cada um tem a sua personalidade. Exatamente. E a gente tem que saber. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, cada um é de um jeito. Do jeito que eu vou tratar com o mais velho, não vai ser o mesmo jeito que eu vou tratar com o Péricles do meio e com a Isadora, que é a mais nova. Então, é uma questão de sensibilidade que a gente vai contornando isso e a gente tira de letra. A gente surta, mas tira de letra. Isso que eu ia te falar, cara. Aí você faz assim... Aí deu uma amado, deu não sei o quê, trabalhou pra caralho, teve que pagar todas as contas, ajudar a fazer isso, correr, levar bolo na escola no aniversário, fazer isso, fazer aquilo. Aí fica adolescente, olha pra sua cara e fala assim, você não manda em mim, eu sei o que eu tô fazendo. Eu falo que não tem democracia, quem inventou essa palhaçada pra eles e que eu que mando mesmo, tá? E jogo na cara, tá? Eu sou mãe igual a todas as outras. Eu jogo na cara as coisas que eu faço. Exatamente. Mas que não dá vontade de jogar uma cadeira. Jogo, falo tudo na cara. Aí eu falo, Senhor... Aí você fica pensando, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vou falar o que agora pra esta pessoa. Aí você... Não é, cara? Aí você fica... Aí se tivesse um manual, ia ser bom, né, Isabel? E é bom quando falam assim, mãe, mas você é maluca? E eu falo, não mexe comigo não. É surtada dentro de casa. Mas é assim mesmo. Mas é assim que funciona, gente. Então, assim, ó, eu vou falar pra você, acho que assim, a escolha que você quiser fazer, faça. E seja feliz na escolha que você fizer. Eu tô satisfeita com a minha. E até porque tem essas histórias pra contar, né, Isabel? Agora é divertido. Agora é divertido. Cara, que legal. Amiga, acho que nós já estamos no nosso tempo. Então o povo vai enjoar de ver a gente falar sobre nossas questões de maternidade. A gente pode fazer um outro depois com outras coisas. Faz um outro. Mas foi... isso aí, né? É bom, porque assim, isso é que eu acho que a gente precisa ter muita sinceridade quando a gente for falar das coisas, sabia? Não adianta a gente ficar inventando moda e inventando teorias, não. Cada um tem a sua e vamos ser sinceros e vamos ser verdadeiros e não vamos ter medo disso, entendeu? E eu acho que a melhor forma da gente, sabe, Isabel, é mostrar o nosso afeto e o nosso amor pelos nossos filhos, pelos nossos namorados, pelos nossos... namorados mesmo, porque eu, na minha vida, tive alguns. E alguns deles foram muito importantes também. Então, não vem querer depois botar comentário aí, ficar falando que teve mãe e namorado. Tive. Tudo bem. Entendeu? Pode fazer um programa sobre isso depois. Fazer um programa sobre isso também. Mas o que importa, sabe o que é? A sinceridade. O que importa é você trabalhar os seus afetos, com qual seja a relação que você tenha, que ela seja sincera. E aí sim, se você tiver que chorar, você tem que chorar. Se você tiver que surtar, você tem que surtar. E o outro que trate de te entender da mesma maneira como você trate de entender o outro como ele é. Ponto. Exatamente. E eu acho que hoje aqui nesse programa, Sandra, nós falamos as nossas verdades. Né? Eu acho que muita gente vai se identificar em casa, mas nós falamos as nossas verdades que boa parte das mulheres passam essa situação. Bom, acho que chegou no final do programa. Pena, hein? Eu tinha mais umas fofoquinhas para fazer, mas vou deixar para os próximos. Amiga, você falou lá no começo que a gente tá bonita de... Fulana, né? Aí a fulana Maricá, vocês, todo mundo já sabe, é no Shopping Boulevard aqui de Maricá. Só que ela entrega no Brasil todo. Se você entrar lá no Instagram, fulana Maricá, as meninas vão te atender super bem. E se for o caso, você fala assim, eu vi lá no podcast Simples Assim, aquela jaqueta linda que a Sandra estava usando, ou aquela roupinha linda que a Isabel estava usando, elas vão te atender, tá bom? A gente também tem a Márcia. Tem a Kena Rio, atendimento personalizado também, multimarcas também entrega, né? No Rio, onde for, é só entrar lá no Instagram.
é @Kena_Rio. E se Vocês vão ser super bem atendidos. Bem atendidos. Se for aqui em Maricá ou se for na cidade do Rio de Janeiro, você pode ligar para ela te atende, ver qual que é o teu perfil, enfim, busca adequar as suas modas. E hoje você, Tô maravilhosa, né? Olha só. Eu tô de merinda com essa pulseira, não sei nem se dá pra ver, mas a pulseira é muito linda. E os meus brincos também. E é legal que eles são diferentes, tá vendo, Sandra? Tá errado não, é assim mesmo. Tá errado não, é assim mesmo, né? A Raquel, design maravilhosa de joias, Raquel obrigada. tem uma sensibilidade muito grande, né, pro design. Muito lindo. Vai lá também, ó, Merinda Oficial. Tá com coleção nova e, olha, eles são assim de uma... Adoro o design peças dele. são muito bonitas. As peças são muito bonitas. E aí, como sempre... Aliás, Sandra, você tem que botar aqui um pouquinho pra mim, por favor. Ruim aí, é? Tá. Você ficou conversando, Isabel, esqueceu Porque hoje de você beber. me fez falar muito, cara. Eu te fiz falar muito. É que eu gosto desse assunto, né? Mãe surtada, mãe. essas coisas, eu me identifico. Mais uma cervejinha E vai aí. dar tempo, hein, gente? Vai dar tempo de pegar a criança, Vai hein? dar tempo de pegar Dodó? Vai dar tempo de pegar Dodó. Ótimo. Ó, Maltz, cervejaria. Um abraço pra galera da Maltz, que estão aqui direto com a gente no Simples Assim Podcast, tá? Se você quiser fazer uma festa em casa, eles entregam, tem chopeira, todo atendimento também personalizado, maravilhoso. Obrigada, equipe da Maltz, tá? E vamos aqui. Completou o seu também, né? Completei o meu vinhozinho, porque ninguém é de ferro, né, Isabel? E o seu é? Casa Moa, Vinheria. Também dá uma olhada lá. Aí também é uma outra coisa. Se você não for daqui, você não vai poder ir lá na Casa Moa e conhecer as instalações que são maravilhosas. Mas se você quiser entrar lá no Instagram e fazer uma encomenda, olha, o Rogério tem uma capacidade muito grande de escolher vinhos de boa qualidade. Maravilhosos, né? Eu já provei um pouquinho, num preço honesto. Tô ensinando a Isabel aqui a tomar vinho e ela tá me ensinando a tomar cerveja. Vamos ver se a gente consegue... Um programa desse a gente troca. A gente troca, Mas o Rogério tem uma sensibilidade muito grande para escolher coisas muito boas, preços honestíssimos. Vocês vão adorar. Dá uma entrada lá na Casa Moa. Tá bom? Escuta... Aí, deixa eu te falar, minha linda. Você escolheu música? Escolhi. Escolheu? Escolhi uma música especial. Uma música que fala de mulheres fortes. Porque vocês sabem que nós temos a nossa playlist de música no Spotify. Também você pode procurar lá, playlist Simples Assim Podcast. Ou você pode procurar também no Spotify o podcast, ou você pode procurar o nosso podcast no YouTube, ou você pode ir no Instagram, ou você pode ir no Facebook. É só colocar Simples Assim Podcast. Ou você pode ir no TikTok. Ou seja, você vai encontrar a gente em qualquer lugar. E você já está seguindo a gente? Gente, entra lá. Sabe que, já falei isso aqui. Vocês estão vendo as coisas lá no Instagram? Vendo aqueles cortes pequenininhos? Vocês não estão vendo o programa inteiro. Entra lá no YouTube, Spotify, se inscreve no canal. Exatamente. Comenta, assiste, coloca no grupo, né? Compartilha. Muita gente tem falado isso pra mim também, Isabel. Eu vi vocês, vi aqui. Vi no Instagram. Vi no TikTok. Dá um pulinho lá. Que é muito legal também ver os cortes, assim, né? Os cortes são ótimos. Mas também é legal vocês, até para vocês darem um feedback pra gente, dar um retorno, né? Esse tema foi legal, acho que vocês poderiam falar mais sobre isso, abordar. É só colocar lá, entrar em contato com a gente e a gente tenta pesquisar e se inteirar, estudar para trazer um tema novo para vocês. E lá no YouTube é só clicar no sininho lá, tá? Inscreve no canal e assiste 1 ou 2 programas para você fazer as críticas pra gente e, claro, para você também aproveitar dos temas que a gente discute. Bom, qual que é a sua música? Eu escolhi uma música da Rita Lee, que fala de mulheres fortes. É muito bacana essa música, eu gosto bastante. Cor de Rosa Choque. Você que sabe cantar, canta um pedacinho. Eu tô sem aqui a letra, eu não sei. Não tô. Cor de rosa, choque. Por isso não provoque. Por isso não provoque. Não provoca porque eu surto mesmo, hein? Eu escolhi Maria Maria, do Milton Nascimento. Que linda. Essa música é linda, né? Também mulheres fortes. Mulheres. E é isso, eu gostei dessa música. Ela tem muito a ver comigo, com a minha geração, na década de 80, quando eu tinha 20 anos.
Quando eu tinha 20 anos, eu já tive 20 anos. Pode não parecer, mas eu já tive. Maravilha. E aí essa música foi muito importante para mim. Então tá. Então é isso, né, gente? Vocês gostaram do programa? Um prazer estar com vocês, agradecer de novo a audiência, em qualquer lugar que vocês estiverem aí, onde estiverem assistindo. Se está em casa, se está indo para o trabalho, né? Às vezes o pessoal está na condução, indo de ônibus e está também escutando o podcast. Às vezes não dá para escutar direto, que às vezes fica grandinho, escuta em 2 dias. Esses dias, uma amiga, Vitória, estava no ônibus. Verdade. Ela tirou uma foto, falou, vocês estão famosas. A pessoa que estava sentada do lado dela estava ouvindo o podcast. Tava legal, gente, legal. No ônibus, no carro, em casa, na hora que estiver fazendo comida e tal. Seria muito bom contar com a sua companhia. Obrigada de novo, tá, gente? Brinde, Vocês estarem aqui Isabel. com a gente. Brinde. A nós, Valeu. hein? As mamães surtadas. As mães surtadas. As mães surtadas. Até a próxima. Até, tchau. Beijo.